Olá, meu nome é Marcelo Henrique, sou aluno de Educação Física na Universidade Federal de Ouro Preto. Hoje venho retratar algumas questões relacionadas aos dois artigos trabalhados na disciplina Educação Física, Corpo e Cultura, ministrada pelo professor Emerson Cruz. Os dois artigos trabalhados são vigorexia e os níveis de dependência do exercício em frequentadores de academia e fisiculturistas, e anorexia nervosa e exercícios, questões éticas envolvendo profissionais da educação física. Atualmente, percebe-se uma grande preocupação das pessoas com a sua imagem corporal. A construção dessa imagem de corpo inicia-se desde o nascimento e é desenvolvida através de experiências individuais e relações interpessoais por toda a vida. Pessoas que possuem distorções na percepção da imagem corporal superestimam em maior grau a sua imagem do corpo, o que consequentemente leva ao desenvolvimento de transtornos, tais como a vigorexia e a anorexia. Nesse contexto, a mídia diariamente bombardeia toda a população com imagens, informações e sons afetando diretamente no modo em que discernem a realidade. A vigorexia é um tipo de transtorno dismórfico corporal, em que o indivíduo potencializa defeitos estéticos que possua ou ainda imagina que possua. Atinge especialmente homens e o objetivo obsessivo é a hipertrofia máxima com o mínimo de gordura corporal. Dentre as características diagnosticadas, encontra-se a abstinência e a perda de controle sobre a intensidade, frequência e tempo despendido do exercício. O objetivo do artigo é comparar os níveis de vigorexia e de dependência ao exercício entre frequentadores de academias e fisiculturistas, relacionar as variáveis da prática de exercício físico, tempo de prática, frequência semanal e duração por sessão, com as dimensões de frequência de vigorexia e de dependência ao exercício, e comparar os níveis de vigorexia segundo grupos de dependência ao exercício, dependentes ou em risco, não dependentes sintomáticos e não dependente assintomático. Ambas as amostras apresentaram a mesma probabilidade de desenvolver patologia para todos os três sintomas dessa patologia. Nesse sentido, incluímos a constante preocupação com o tamanho do corpo, a incontida intolerância à aparência e todos os comportamentos que dela derivam os prejuízos funcionais que permeiam a vida de quem se encontra doente com os distúrbios da ansiedade, depressão, perda de compromissos sociais e ocupacionais. Observe-se que quanto maior o tempo de duração do treino, maior a probabilidade do indivíduo se desenvolver a dependência do exercício, principalmente nos sintomas em que essa correlação apresenta relação significativa. Assim, quanto maior a duração do treino, maior a probabilidade do indivíduo considerar esse tempo insuficiente e despender cada vez mais tempo com a prática. Desse modo, é comum que o indivíduo se exercite sempre mais do que o pretendido. De acordo com o artigo, é considerado excessivo o indivíduo que se exercita por 3 horas ao dia, com a frequência de 5 sessões semanais, totalizando a média de 15 horas semanais. Já a anorexia nervosa é uma doença psiquiátrica com alta morbimortalidade. Acomete principalmente mulheres e caracteriza-se pelo medo intenso de ganhar peso, ainda que a pessoa esteja com relação peso-altura inferior a 15% do esperado. Estima-se que 40 a 80% dos acometidos por essa patologia pratiquem exercícios com o objetivo de perder peso, o que mantém o círculo vicioso da doença, podendo levar a lesões físicas, inclusive permanentes, e mesmo à morte. Ainda que a patologia seja bem descrita na literatura, há pouca discussão sobre a supervisão insistida das atividades físicas nesse grupo específico de pacientes. Para que o profissional de educação física identifique o provável portador de anorexia nervosa, é necessário observar não apenas a quantidade de horas que o indivíduo pratica atividade física sob sua supervisão. Deve estar atento principalmente à natureza compulsiva da pessoa, considerando a manutenção do esquema rígido e ritualístico de treinos e a manifestação da sensação de culpa quando não consegue cumprir integralmente o proposto. É preciso saber que a anorexia nervosa está associada a muitas complicações, podendo causar durante o exercício bradiocardia, hipotensão, arritmia e anormalidade hidroeletrolíticas, mais comum em pacientes que purgam, e osteoporose. As formas mais graves da doença apresentam alterações da frequência cardíaca, temperatura, pressão arterial e peso, que apontam a necessidade de internamento do paciente.
Há evidências de que a atividade física recomendada para adultos sadios nos Estados Unidos não seja recomendada para indivíduos com anorexia nervosa, sendo de 150 minutos por semana de exercícios e musculação 2 vezes na semana. Mas não há qualquer recomendação acerca de qual tipo de exercício seja adequado para os pacientes com anorexia nervosa, bem como não se sabe a intensidade em que se deve ser praticado ou sua duração. Existem razões éticas para permitir que as pessoas com anorexia nervosa pratiquem exercícios, mas não há obrigação moral do profissional de educação física exercer a função de supervisão. O profissional de educação física pode não aceitar trabalhar com anoréticos, argumentando que o seu trabalho pode acarretar malefício ao indivíduo ao invés de benefício esperado. As duas principais causas de morte na anorexia são o suicídio e alterações cardíacas. O risco iminente de arritmia cardíaca fatal tem que ser levado em conta. A maior parte dos adolescentes e crianças admitidos em emergências com complicações de anorexia nervosa o fazem devido a anormalidades cardíacas. Diante disso, o profissional pode recusar a supervisão porque precisa contar com suporte técnico, aparelho de cardioversão e treinamento para lidar com casos de emergência. É provável que centenas ou milhares de pessoas cometidas com anorexia nervosa frequentem academias e treinos de esportes, sem que os devidos cuidados sejam tomados. Sendo assim, um profissional de educação física deve estar apto a identificar sinais e comportamentos que possam surgir à presença da patologia grave como essa. É importante promover a discussão interdisciplinar para refletir sobre a complexidade da situação e encontrar a melhor alternativa para todos os envolvidos. Ao tomar a atitude de aceitar ou não pessoas com anorexia nervosa pratiquem atividades físicas, o profissional de educação física precisa estar ciente de que assume os riscos e consequências tanto aceitando quanto recusando a supervisão. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre anorexia nervosa e vigorexia. Até mais.